Amém, irmão. Agora é a hora primordial, né? Da palavra, né? Vamos convidar nosso irmão Claudio, né? Para fazer a palavra. E o nosso irmão Marcílio, né? Vai orar. Tirando nosso irmão Claudio para fazer a palavra dessa noite, amém? Cumprimenta todo o povo de Deus com a paz do Senhor Jesus. Amém. Estamos alegres, né? Mais uma vez, quero dizer que estou muito feliz, independente de ter um som com certa altura, para levar mais além a voz, para chegar até os ouvidos das pessoas necessitadas da palavra do Senhor Jesus, através de um louvor, através de uma oração, através de uma mensagem que vai ser ministrada agora através da nossa irmã Claudeide Amorim. Eu convido a todo o povo de Deus e vocês também, se quiser ficar de pé para a gente orar pela mesma, que vai trazer uma palavra que com certeza irá impactar o teu coração nesta noite. Amém? Nós estamos felizes por fazer este trabalho, primeira vez aqui nesta praça, prometendo voltar outras vezes para agradecer ao Senhor Jesus Cristo aqui também. Amém? Vamos orar? Glória a Deus. Vamos orar? Aleluia. Vamos fechar os nossos olhos, feche os olhos. Feche os olhos. O improviso aqui. Aleluia. Glória a Deus. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós estamos aqui, Senhor, em Tua presença, te apresentando a irmã Claudeide Amorim, a qual irá trazer a Tua palavra, Senhor. Que ela venha diminuir, meu Pai, e que o Senhor cresça de tal maneira na vida dela, e que o Senhor venha transportar este vaso aqui, e que com a palavra venha impactar os corações neste lugar, Senhor. É assim que eu te peço, também já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero saudar a minha igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Para não demorar, vamos abrir a nossa Bíblia. Quem tem Bíblia, a sua Bíblia no seu celular, se encontra no livro de Neemias 2. Neemias 2, a partir do 11, que fala assim a palavra do Senhor. Neemias anima o povo a reedificar os muros. Amém? Todos abrimos a Bíblia. Vamos ler? 11. Cheguei a Jerusalém, onde estive 3 dias. Isso é Neemias falando. Então à noite me levantei, e uns poucos homens comigo, não declarei a ninguém o que meu Deus me pusera no coração, para eu fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, senão o que eu montava. O 13. De noite saí pela porta do vale, para o lado da fonte do dragão, e para a porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém, que estavam assolados, cujas portas tinham sido consumidas pelo fogo. Passei a porta da fonte e o açude do rei, mas não havia lugar por onde passar o animal que eu montava. Subi à noite pelo ribeiro e contemplei ainda os muros. Voltei, entrei pela porta do vale e tornei para casa. Não sabia os magistrados aonde fora, nem o que fazia, pois até aqui não havia eu declarado coisa alguma, nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos demais que faziam a obra. Então lhe disse: estás vendo a miséria em que estamos? Jerusalém assolada e as suas portas queimadas. Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio. E lhe declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falara. Então disseram: disponhamos-nos e edifiquemos, e fortaleceram as mãos para a boa obra. Porém, Sanbalat, o aronita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o arábio, quando souberam, zombaram de nós e nos desprezaram, e disseram: que é isto que fazes? Querem rebelar-vos contra o rei? Então lhe respondi: o Deus dos céus, a quem nos dará um bom êxito, nós, seus servos, nos disporemos e reedificaremos
reedificaremos. Vós, todavia, não tendes parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Glória a Deus. Pode sentar, irmãos. Neemias aqui, ele encorajou o povo diante de uma situação muito terrível. Ele chega na cidade de Jerusalém, e essa cidade estava com os muros derribados, as portas queimadas, e ele com um propósito no coração que o Senhor tinha colocado no seu coração, que edificar os muros dessa cidade. Mas ele encontra os seus amigos, os homens que ele escolheu para edificar, estavam cansados, estavam tristes, porque o rei, o Sanbalá, ele não parava de afrontar o povo. Mas Neemias orou ao Senhor. Existem nessa passagem 5 pontos que Neemias ele fez para chegar até a edificação do templo, dos muros. O primeiro, ele orou. Vamos ver em Neemias 1, o versículo 5 e o 6. Começa a oração de Neemias nesse momento. Ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, que guarda a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos, os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a minha e a casa de meu pai temos pecado. A oração que Neemias fez, Deus ouviu essa oração e falou com Neemias. Quanto é importante nós orarmos ao nosso Deus, quanto é importante clamarmos a esse Deus. Neemias, ele conseguiu reedificar aqueles muros, conseguiu levantar aquele povo para ajudar a reedificar o muro, a reconstrução daqueles muros, por causa da oração que ele fez. O Senhor pediu a Neemias, falou ao seu coração, que ele reanimasse aquele povo. A oração é preciso, a oração é necessária. Você precisa abrir a sua boca e clamar ao Senhor e dizer: Senhor, eis-me aqui, o que queres de mim? Neemias se pôs disponível para Deus através daquela oração. O segundo ponto, Neemias foi até aquele lugar e examinou antes de entrar. No versículo 14 do capítulo 2, fala sobre essa entrada dele, onde ele foi ver examinar o lugar. Passei a porta da fonte ao açude do rei. Vamos lá do 13. De noite saí pela porta do vale, para o lado da fonte do dragão e para a porta do montouro, e contemplei os muros de Jerusalém, que estavam assolados, cujas portas tinham sido consumidas pelo fogo. Ele foi lá, examinou o lugar, viu que precisava de restauração, e precisava de pessoas que estivessem dispostas a estar ali, indo adiante daquele trabalho. E muitas vezes, aquele povo que ele escolheu para edificar junto com ele, estava cabisbaixo, porque a afronta era grande. O diabo, através de Sanbalá, ele afrontava aquele povo e dizia que não ia conseguir. Chamou, quem são vocês, judeus fracos? Chamou de fraco, né? E isso, quem de nós, diante de um problema, muitas vezes a pessoa chega para você e diz: você não vai conseguir. Você não vai conseguir, não adianta. Você não tem força para isso, você não pode orar, não vai te atender, Deus não vai te ouvir. Quantas de nós passamos por isso e diante de um problema queremos desistir? Assim foi com esse povo. Eles ficaram atônitos, eles ficaram assustados com a situação. Grande era a desolação de Jerusalém. Grande era aqueles muros derribados e as portas queimadas. Quanta tristeza, uma cidade tão bonita destruída desse jeito. Então o diabo foi lá, usou a Sanbalá, como fala aqui também Tobias, né?
e falava que eles não iam conseguir. Quem são vocês, fracos? Nós ouvimos muitas vezes essas vozes. Precisamos estar atentos para ouvir a voz do Senhor e saber discernir quem é Deus e quem é o diabo. Por muitas vezes eles se fazem de bonzinho, eles falam mansos, mas querem te enganar. E aqui eles se sentiram afrontados e quiseram desistir. Então temos que estar ligados o tempo todo. Isso foi o segundo ponto. O terceiro, ele se manteve calado. Ele se manteve calado até que Deus desse a ordem dele ir até lá, para edificar aqueles muros. Muitos de nós, Deus fala conosco, diz o que a gente deve fazer, e a gente sai falando para todo mundo, não é verdade? A gente sai dizendo para todo mundo, não é para falar. Quando Deus te mandar ficar calado, fica calado. A bênção vai chegar, é no silêncio. Só confesse a sua bênção quando acontecer. O diabo, ele quer só ouvir você falar, tá querendo botar o dedinho lá e desfazer o que Deus tem para você. A promessa é sua, então fica calado até ela se realizar. Neemias foi sábio. Ele diz aqui, ó, no capítulo 16, no versículo 2, versículo 16, ele diz assim: não sabia os magistrados aonde eu fora, nem o que fazia, pois até aqui não havia eu declarado coisa alguma, nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem os mais que faziam a obra. Ele ficou caladinho. Aprenda com Neemias, tem muitas lições aqui. Se você ler o livro de Neemias, são coisas raríssimas, preciosas para o nosso ensinamento, para a nossa edificação, para aprendermos como devemos agir diante de cada situação. Ele ficou calado. Então, quando Deus te der uma oportunidade de ser abençoado, quando Ele te prometer algo, fica calado até realizar, amém? O quarto, ele enfrentou os inimigos. No versículo 18 do capítulo 2 diz assim: e lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falara. Então disseram: disponhamos-nos e edifiquemos, e fortaleceram as mãos para a boa obra. Porém, Sanballat não se deu por satisfeito. Lá no versículo 19, ele fala assim: porém, né? O Aronita e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o arábio, quando souberam, zombaram de nós e nos desprezaram e disseram: que é isso que fazes? Querei rebelar-vos contra o rei? Quiseram afligir, quiseram colocar medo. Muitas vezes somos assim. Nós pensamos que as coisas que Deus nos dá vai fácil. Quando Deus promete, ninguém tira da tua mão. Neemias já tinha feito um pacto com Deus. Deus já tinha dito o que ele deveria fazer. Ele já estava certo do que ia acontecer, do milagre que seria reedificar aqueles muros. Mas o diabo, ele não se conformou. E é dia após dia, o diabo, ele se levanta para nos afrontar. Mas Neemias não, ele se manteve firme e reanimou aquele povo. Então, no quinto, né, que fala, no versículo 20, vamos lá. Então lhe respondi, depois que Sanballat falou isso, e afrontou Neemias e o povo, ele vai e responde. Então lhe respondi, Neemias fala: o Deus dos céus, a quem nos dará por êxito, nós, seus servos, nos disporemos e reedificaremos. Vós, todavia, não tendes parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Ele disse: a gente vai conquistar, a gente vai refazer esses muros, a gente vai levantar esses muros e vai fazer de novo esses muros. E vocês não vão ter memorial nenhum. Você não vai ter parte com nada. Muitas vezes o Senhor tem feito promessas para nós e tem pessoas querendo se apegar a essas promessas.
Deus, quando Ele te dá algo, Ele te dá para você. Quando Ele te promete para a tua família, é você e sua família. Mas tem coisa que é íntimo, é nosso. Então nada pode tirar. Quando você receber a promessa, além de você ficar calado, além de você orar e ficar calado em seguida, ir lá ver o ambiente, enfrenta o inimigo, já saiba que ele vai se levantar. Foi com Neemias, homem de Deus que orava, que ele lutava por aquele povo. Quem somos nós para não enfrentarmos os problemas? Quando você estiver passando por um problema, quando se levantar um sambalá desse aqui, ó, que existe no mundo assim, pessoas assim querendo ver o teu mal, pessoas assim querendo ver você parar, mostre o Deus que você serve. Para isso tem que ter comunhão com o Senhor, para isso tem que buscar o Senhor, para isso tem que orar, tem que estar na presença do Senhor, precisa agradar ao Senhor. O que o Senhor quer de nós? Que nós nos santifiquemos. Agora você não pode também ao Senhor só no interesse. Você não pode. Ah, Deus, eu vou te prometer isso, vou fazer isso, o Senhor me dá isso. Não. Não, não. Então você tem que buscar a Deus de todo o seu coração, se prostrar no Senhor e buscá-lo. Você tem que buscar de todo o coração. O Senhor conhece teu coração, sabe da tua necessidade, mas o que Ele quer de nós é a nossa salvação. Ele quer nos dar a nossa salvação. Buscar primeiro o Rei dos céus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. O Senhor quer de nós que disponhamos, que a gente se vá até Ele, a gente se dedique a Ele, para poder Ele nos abençoar. Muitas das vezes, queremos do nada que o Senhor nos abençoe. Existe um sacrifício, existe um se doar, e é você buscá-lo. Não é fácil, gente. Vocês veem aqui os guerreiros passando por isso, aqui, ó, pregando, levando a palavra toda segunda-feira. Todos nós temos problemas, mas a vontade, o desejo de buscar Deus é maior, de fazer a obra do Senhor. Cada um aqui tem um problema, tem uma dificuldade. Cada um tem família para cuidar. Muitos de nós podíamos estar em casa em frente à televisão. Muitos de nós podíamos estar sem fazer nada em casa. Mas aqui, ó, tá. Guerreiros. Quando diz guerreiro, é guerreiro. Deus conta comigo e com você para estar fazendo a sua obra, para estar buscando almas que estão perdidas. O diabo, ele quer ceifar as vidas. Neemias, ele não se conformou com os muros de Jerusalém como estavam. Ele quis edificá-los, ele quis reconstruí-los. Sabia que Deus ia com ele, porque ele conversava com Deus, ele orava ao Senhor. Por isso que eu digo nessa noite, a irmã que vocês veem passa por dificuldades, passa por problemas, sim, sou humana. Mas quando eu decido priorizar a Deus, não vai ser assim que Ele vai me abençoar, não. Nem pense nisso. Para todo propósito, tem que passar por uma guerra. Você tem que passar, não tem para onde fugir. Precisou Neemias ser afrontado, precisou o povo esmorecer que estava com ele, que ele foi escolhido para reedificar aqueles muros. Precisou o Samba tirar onda com a cara deles, né? Do popular. Mas eles se puseram de pé, fortalecidos em Deus. Neemias, usado pelo Senhor, levantou aquele povo e os muros ficaram novamente de pé. Não quer dizer que depois ele ficou quieto, Sambalá. O diabo ele não vai ficar quieto com sua vitória. Viu? Deus vai te dar quando você se dispor a buscá-lo. Mas diante disso, eu já te digo, antes
de você conseguir essa promessa, essa bênção, você tem que buscar Deus. E depois que você consegue, não abandone não, continue. Porque o diabo ele vai estar pronto para tirar de você. Porque ele não se conforma com a bênção que você tem preparado, que Deus tem preparado para você. Deus quer salvar nesta noite. Ele tem propósito de salvação aqui neste lugar. Não foi à toa que a gente está aqui. Não foi à toa que o som pifou. A gente ia fazer e fez uma parte na boca mesmo. Graças a Deus que teve condições agora de falar no microfone. Mas Deus quer salvar a sua alma nessa noite. Deus tem propósito, salvação, como teve um dia para cada um de nós aqui. Nós estamos aqui, a gente passou por muita luta para estar buscando esse Deus. Nós vivemos num mundo que jaz do maligno, o Senhor fala. Esse mundo não tem nada para nos dar. Nós temos essa consciência, mas somos tentados todos os dias. Mas precisamos priorizar o Senhor nesta noite. E você que ainda não aceitou Jesus e quiser sentir o desejo de fazer essa decisão, faça depressa. Não precisa fazer aqui. Tem igreja por todo canto. Procura uma igreja. O Senhor vai voltar, está perto. Ele quer levar a igreja dele. Ele veio para todos, mas nem todos receberam a palavra dele, diz. Sejam desses escolhidos. Sejam desses que aceitaram esse chamado maravilhoso que é servir a Cristo. Nós somos atribulados muitas vezes. Nós somos perseguidos. Nós passamos por problemas. Mas, meu irmão, eu posso garantir a você que não tem coisa melhor do que passar num problema e estar com Deus, que garante que não vai te abandonar. Você sozinho, você não é nada. É você e o problema. Você com Cristo, você tem tudo. Tudo. Não precisa mais de nada. Então faça a sua decisão. O Senhor te espera de braços abertos. Ele diz que ama você. Ele abomina o pecado, mas ele ama você. Ele não vai desistir da tua alma. Não. O Senhor, ele não perde para o diabo, não. Então faça a sua decisão mais depressa. Mais do que depressa. Tem igrejas aí que estão com as portas abertas. Busque o Senhor. E seja um vencedor como Neemias. Porque ele foi vencedor. Quando ele enfrentou a Sambalá e afrontou ele e tentou fazer ele parar. Mas ele disse que o meu Deus, que está comigo, vai me dar êxito. Então ele teve vitória diante de Deus. E diante dos inimigos viram a vitória. Seja um, feito Neemias. Deus conta com você. Deus quer a sua alma, Deus quer a sua vida. Não tem coisa melhor do que servir ao Senhor. E eu agradeço a oportunidade, amém? O nosso nome é cedo, né?